Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou Irene Reis dos Santos da CORE, Comunidade Reinventando a Educação, e é uma honra, um prazer estar aqui com vocês mais um dia no nosso Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. Esse nosso projeto criado aqui na nossa comunidade, em parceria com educadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal Rural de Pernambuco, INSPER, e uma importante ONG que hoje vai estar com a gente também, a Climate Science, foi feito com muito carinho e focado principalmente em jovens e no projeto de vida de jovens. Eu não sei se vocês andam acompanhando as estatísticas, mas a gente anda muito preocupado com o fato de que 1 em cada 3 jovens tem sofrido algum tipo de transtorno mental, e nele incluído ansiedade, depressão, inclusive atentados contra a própria vida. Em cada escola pública ou privada, hoje em dia, a gente tem recebido chamadas e pedidos de consultoria e auxílio exatamente por conta desse quadro, porque há uma quantidade gigante de jovens com alguma questão emocional, alguma questão da alma. Mas não são só os jovens. Os educadores, 1 em cada 3 educadores, também estão com algum tipo de transtorno mental. Então, a gente quer criar, a gente tem criado aqui na CORE uma rede de apoio de gente muito querida que vem contribuir com o nosso time para que a gente possa ter um momento no nosso mês, ter um momento de pausa, de reflexão, de calma e de tomada de decisão, de tomada de postura diante da vida, para que a gente consiga se apoiar, a gente consiga crescer e fazer com que esse mundo seja melhor. Esse mundo só é melhor quando a gente está junto, quando a gente está unido, quando a gente sente que a gente é capaz de criar essa rede de apoio. Que pena, né? A gente ter jovens, cada vez mais jovens, e agora a estatística mostra que com 12 anos de idade a gente já tem ocorrências de suicídio, gente. Que pena a gente ter escolas tão grandes com esta questão para resolver, né? E que pena que tão pequenos alguns jovens sintam que estão sozinhos nesse mundo, que não tem rede de apoio, que essa é a única solução. Então, a gente não quer que isso aconteça mais, a gente não quer passar por esta dor, por esse sofrimento. A minha imagem mental de jovem é aquele rebelde, revolucionário, que quer mudar o mundo, cheio de energia, eu tenho certeza que a tua também. Então, não combina a gente passar pelo que a gente tem passado, por essa dor imensa, né, de perder os nossos jovens. Então, venham com a gente, façam parte desse movimento, chamem outros jovens, compartilhem essa nossa iniciativa. A gente tem horas e horas de vídeos lá no nosso canal do YouTube, com todo o material para os jovens, desde como fazer um currículo, como estruturar a sua imagem nas redes sociais, como mostrar, hoje o currículo é online, né? Tão diferente do nosso tempo, a gente imprimia o currículo, ia levando de lugar em lugar, e agora tudo online, tudo digital. Como é que a gente dá suporte para o nosso jovem para que ele consiga, então, entrar no mercado de trabalho? Já estou vendo muita gente boa por aí, Beatriz Preto, Caterine, o pessoal todo do CJ, a Beatriz, Cida, Ana Paula Borba. Gente, muito bom dia. Vão chegando, compartilhem o nosso link com outros lugares, CJ Mãe Sofia, pessoal do Capão Redondo, vão chegando por aqui, vão chamando mais gente para a gente engrossar a nossa rede. Vocês sabem que aqui na CORE eu tenho a grande sorte de ter como uma sala de visitas onde eu recebo os meus amigos para bater papo com eles. E hoje, agora de manhã, 8 horas da manhã, já tem meu querido amigo José Luiz Tejão, que está aqui com a gente, já vou adicionar aqui na nossa chamada, para compartilhar muito conhecimento com a gente. Ele é autor de muitos livros, um dos que eu mais gosto é Guerreiros Não Nascem Prontos, mas ele tem muito saber para compartilhar conosco, quero que ele se apresente. Te dou as boas-vindas, meu amigo, a casa é toda sua, muito bom dia. Bom dia, Irene, bom dia todo mundo aí reunido. Irene é uma pessoa muito querida, fizemos os nossos estudos lá na UD, lá no Uruguai, né? Foi encantador, e aí eu conheci a Irene porque a nossa maestra comum, né, fez questão que nos conhecêssemos, e muito importante, foi muito legal, porque a gente está aqui numa sinergia para esse tema, Irene, que você traz, e de fato, não é? Eu vou deixar a tela só para você, porque eu quero ficar aqui também assistindo você, como todo mundo, estou aqui te admirando, eu quero te ver inteirinho nessa tela. Venha, Obrigado. Obrigado, Irene. Bom, então, o convite que Irene me fez é muito grato, porque acho que a minha experiência de vida
provavelmente ela possa ajudar muitos jovens, porque eu tive uma infância, uma juventude, que se você analisasse assim, você diria, puxa, não tinha nada para dar certo, para dar coisa para canto algum, né? Então, só para marcar esse ponto lá do meu começo, sou filho de mãe solteira, minha mãe biológica é uma espanhola, naquela época muito difícil na Espanha. Ela praticamente fugiu da Espanha para poder sobreviver. E veio grávida e chegou em Santos, já com 6 meses de gravidez, e ali eu nasci. Ela trabalhava de empregada doméstica para poder fazer alguma coisa, enfim, e me carregava no colo, junto, e um casal que tinha uma pequena lojinha, um bazarzinho, perto do Campo dos Santos, lá em Santos, um bazarzinho, Bazar Marapé, era o nome. Via essa espanhola passar com esse bebê no colo, que era eu, e começou a conversar com ela, onde você vai, quem você é, aquelas coisas. Aliás, um fato importantíssimo, os imigrantes ali se ajudavam muito, né? Então tem uma coisa importante que é fundamental ressaltar desde já nesse nosso papo: a comunidade. A comunidade, o lugar que você vive, a rua que você vive, é o primeiro ponto fundamental de apoio para a gente. Então, esse casal, falando com ela, deixa o bebê aqui, porque nós ficamos aqui na loja, não saímos, né? E no final do dia você pega ele de volta e tal. E minha mãe biológica, uma hora, os espanhóis que vieram para o Brasil entendiam que a Argentina seria mais melhor naquela época, de fato, né? Anos 50, a Argentina estava numa economia extraordinária, além da língua, falava espanhol. Então, minha mãe foi para lá e combinou com esse casal que voltaria para me pegar assim que ela se arrumasse melhor na vida lá na Argentina. Aí sofreu um grave acidente e faleceu. E eu fiquei com esse casal, fui adotado por esse casal. Mas aí, aos 4 anos de idade, a minha mãe adotiva, Dona Rosa, derretia cera. Era comum naquele tempo pegar uma lata de cera, derreter para passar no assoalho, porque a cera derretida rendia mais. A lata inflamou, ela arremessou a lata para o quintal, ia pegar fogo na cozinha, né? Eu vinha correndo do quintal em direção à cozinha e a mistura de cera com gasolina atingiu todo o meu rosto. E daí para frente é uma história de um novo personagem, né? Não é mais aquele bebê, é um menino com 4 anos de idade, quando aconteceu a grave queimadura, foi em 3º grau. Então, novamente, eu estou aqui graças à cooperação. Então, a cooperação é a palavra sagrada da vida. E a gente recebe muito mais cooperação, às vezes, do que a gente percebe. A gente tem que estar muito ligado nisso. Tem muito mais gente boa, muito mais gente que coopera, do que pessoas indiferentes ou pessoas que têm a vontade de fazer o mal, né? A minha história de vida é uma história de muito, receber muito, né? Eu não sei se eu fui educado a ver isso, ou se de fato, se foi a minha percepção. Eu sei que eu estou aqui hoje porque eu sou resultado de cooperação, tá? Bom, aí fui lá para a Santa Casa de Santos, fiquei praticamente internado até os meus 7 anos de idade, dos 4 aos 7. Comecei o meu primeiro curso fundamental da época, que era o chamado pré-primário, né? Numa escolinha para crianças especiais da Santa Casa de Santos, onde eu convivia com todo tipo de crianças, tudo diferente, tudo criança que tinha algum tipo de algo diferente, que não podia sair do hospital, ficavam lá, estudavam lá, e eu comecei meus estudos ali, nessa escolinha para crianças especiais. Depois, indo para casa, tive que enfrentar a vida, enfrentar a rua, ir para a escola municipal, conquistar os meus amigos da minha infância, da minha juventude, e a partir daí, uma história, até os meus 14 anos, muitas cirurgias, né? Porque houve uma destruição praticamente total do rosto, e tudo que eu tenho hoje foi reconstruído, principalmente pela existência de um médico espetacular,
da Santa Casa de Santos, doutor Silvio Correia. Aliás, o filho do doutor Silvio hoje está lá na Santa Casa de Santos, responsável também pela mesma sessão de queimados. E então eu devo extraordinariamente a essas pessoas. Agora, entre isto que aconteceu, menino pobre, adotado, filho de mãe solteira, meu pai biológico não sei quem é, no meu RG está escrito pai ignorado, mas eu tive 2 pais adotivos extraordinários, a Rosa e o Antônio, hospitais públicos, né, da época, escolas públicas, onde eu estudei, e daí acabei chegando hoje, onde as pessoas dizem uma carreira de sucesso. Fui diretor de grandes corporações. A última empresa em que eu fui diretor estatutário foi do Grupo do Jornal Estado de São Paulo. Participei de organizações com negócios internacionais, viagens pelo mundo inteiro. Hoje eu sou professor na Audência, lá em Nantes, na França. Eu coordeno um programa de um MBA, de um Master, responsável pelo lado do Brasil, e todo ano eu dou aula lá para alunos internacionais também, ou seja, como é que você sai de uma situação que tinha tudo para ser nada e chega a uma carreira, a uma série de fatos concretos. Não que a gente não tenha feito muito erro, porque, primeira regra, não existe perfeição. A perfeição não existe. O que tem no mundo é uma vontade, se você a desenvolve, de aperfeiçoar as imperfeições. Porque as imperfeições são presentes, e quando a gente compreende que o mundo é imperfeito, as imperfeições nos incomodam. E é o título do meu último livro, O Poder do Incômodo. As imperfeições nos incomodam. O que você faz com isso é o que é o que define efetivamente a sua história nesse curtíssimo tempo que vivemos aqui nessa bolotinha chamada Terra. Então, o mundo é imperfeito, ele nos incomoda. Aperfeiçoamento das imperfeições é uma escolha. Indiferença com as imperfeições, infelizmente, é outra escolha. E aumentar o nível das imperfeições é outra escolha. Então, você tem, na verdade, 3 caminhos, que é aperfeiçoa as imperfeições, como um grande sentido de vida, indiferente, ignoro, vivo na Terra como se fosse um turista passando o tempo no planeta, ou as imperfeições existem e eu termino por aumentá-las, criticando, apontando o dedo, e me transformando, inclusive, numa vítima, né? Que, aliás, é a regra número 1 que eu tenho para mim. Jamais se vitimize. A autovitimização é a maior indignidade que você pode fazer com você. E aí tem um papel importantíssimo, quando a gente é criança, dos pais, dos educadores, dos vizinhos, dos adultos em volta dessa criança, de jamais transformarem aquela criança numa vítima, jamais permitirem que aquela criança se transforme numa vítima. Porque uma criança não educada para ter a coragem do enfrentamento da vida na Terra e que se vitimize, ela vai ficar sempre procurando culpados, apontando culpados e se vitimizando, e o foco da sua atenção vai ser um foco para algo que terminará ou em autodestruição, ou em autodestruição com destruição de gente no seu entorno, ou então, talvez com um sentido, uma coisa terrível, que é a indiferença. Talvez a indiferença seja o pior de todos os males. Então, essa coisa da coragem, da luta, ela inicia no berço. E, nesse sentido, só para deixar aqui um exemplozinho, meu pai Antônio Alves, meu pai adotivo, Antônio, português, de Trás-os-Montes, ele olhava para mim e dizia assim, com aquele sotaque português dele, quando eu era pequeno: filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha
na cara. Então, algo que eu vejo que preocupa muito a meninada, a juventude, é hoje o bullying. Né? O bullying, né? Que no meu tempo não existia esse nome bullying. O nome era tirar um barato do outro, tirar um sarro era o nome que naquele tempo tinha, lá para os anos 60. Então, hoje é o bullying. E eu tenho uma experiência gigantesca com bullying. Né? Vocês podem imaginar. Menino, moleque, com a cara toda destruída, né? Na época, um verdadeiro ET, e não podendo ficar escondido em casa. Eu gostaria da ideia. Eu não gostava nada da ideia, quando era pequeno, de sair, de ver o mundo lá fora. Eu não queria ver, eu nem queria ser visto também. Porém, eu tive a sorte de ter esses meus dois pais, que jamais permitiram que eu me acovardasse, que jamais permitiram que eu não fosse para o mundo, né? E que me levavam onde iam e me levavam com uma visão de que estavam levando o menino mais lindo do mundo. A minha mãe, Dona Rosa, dizia: você é um príncipe, você é um homem lindo, você vai ser um grande homem. E ela levava com ela nas saídas todas que ela fazia, para ir na cidade, para andar. E ela desfilava comigo como se estivesse desfilando com a criança mais bonita do planeta Terra. Então, eu tive uma mãe adotiva que não permitiu que eu me visse feio como eu era, porque uma queimadura na cara, tenho certeza, não embeleza ninguém. Né? E um pai português bravo, traz os montes, aquela coisa daqueles imigrantes que vieram a partir do sofrimento, né? Que me ensinava o fundamento maior da coragem, que era ter caráter, muito mais do que ter vergonha da cara queimada. Então, esta origem toda teve um ponto importantíssimo que é fundamental para um jovem. A pessoa que salvou a minha vida quando eu estava queimando no quintal da minha casa, a minha mãe não conseguia apagar o fogo porque era uma mistura incandescente de cera fervente, né? Não apagava, ela queimava os braços. Foi uma vizinha, a minha vizinha, que graças novamente às coisas espetaculares da cooperação e da sorte, a filha dessa minha vizinha, dessa senhora, Dona Helena, estava na janela do quintal da casa dela, que dava vista para o meu quintal. E ela viu eu pegando fogo. E essa menina, a Nelly, que mora hoje em Campinas, não estaria aqui se não fosse você, gritava, berrava, chorava, apontando o dedo para a mãe que estava no quintal dela. A mãe falou: o que está chorando? Ela chorava, berrava e gritava. A mãe olhou por cima do muro, era um muro baixinho, viu a cena, e esta senhora, Dona Helena, ela tem a presença de espírito de pegar uma manta no tanque dela, salta o muro, abafa o fogo e salva a minha vida. Então, esta pessoa, Dona Helena, por acaso também era professora de violão. E eu lá para os meus 12 anos de idade, meu pai me deu um violão velho, um violão baratinho que ele conseguiu comprar, e eu fui aprender violão com a Dona Helena. Ao aprender violão, eu descobri a magia da música. Eu descobri uma coisa espetacular, que com os mesmos acordes, você sabe meia dúzia de acordes, com os mesmos acordes você toca um monte de músicas, com os mesmos acordes. E comecei a fazer músicas minhas. Eu comecei a fazer música. Fiz umas 4, 5 músicas e, novamente, um grande amigo, Benito, que hoje vive na Espanha, ele ouviu a música, adorou, trouxe aqueles gravadores antigos, né, gravadores de rolo, não dava para gravar mais nada assim como hoje, né? É facinho do celular. Trouxe um gravador, toca essa música aí. Eu gravei para ele, né, tal, no violão. Ele foi embora.
Passado uns 2 meses, ele chega e diz: a tua música foi inscrita e foi aceita no Festival de Música Popular. Foi qual? Como? Eu gravei aquela música, inscrevi lá no teu nome, deixei a fita, o pessoal ouviu e te escolheu. Então, você vai para o festival. Aquele momento foi o momento em que eu comecei a ver que o que você extrai de você, o que você tira de você, do ponto de vista de obras, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de criação, o que você tira de dentro de você, parece que faz uma roupagem em você. Parece que a beleza que você extrai, e num exemplo que eu vivi foi a música, a minha música, aceita no festival, aquilo me deu uma visão de mim mesmo muito melhor do que a que eu tinha antes, de um menino feio, queimado, e que onde ia, tenham certeza, rolava bullying bastante, né? Só que eu recebia as fortalezas para esse enfrentamento do pai adotivo, da mãe adotiva, e não só deles, da minha vizinha, dos meus vizinhos, da rua que eu vivia, da comunidade onde eu vivia ali, ali na fronteira da Vila Belmiro com o bairro do Marapé, na cidade de Santos. Portanto, não é só a família. E às vezes as pessoas não chegam nem a ter a sorte de ter esse tipo de família que eu acabei tendo, mas a comunidade em volta é de uma importância gigantesca. As professoras do meu colégio, Olavo Bilac, em Santos, os amigos do bairro, a molecada, a minha molecada, né? Eu diria assim, os meus moleques da minha rua. Aí a música me transformou. Eu fui para o festival, e aí, ao ir para o festival, eu encontrei ali outro santista amigo. Ele tinha uma banda, e eu precisava de uma banda para tocar minha música, e ele tinha uma ótima banda, e esse cara era, né, na época, o nome dele era o China, e ele é, hoje, o Roberto Chinachique. Era um amigo ali próximo de onde eu morava, tinha uma banda, e ele foi comigo tocar minha música, e foi uma experiência extraordinária, porque pela primeira vez ali, eu tinha uns 16 anos de idade, pela primeira vez eu entrei num palco com a cara que eu tinha, que era pior ainda, pior do que hoje, a cara que eu tinha, para 5, 6 mil pessoas, né? E ali, então, eu senti que as marcas da minha queimadura, elas simplesmente desapareceram. E aos 16 anos de idade, então, eu decidi que jamais faria uma cirurgia plástica em função da minha queimadura. Jamais. Naquele momento, naquele festival de música, tocando minha música para 5, 6 mil pessoas, o pessoal aplaudindo, acabou. Acabou o problema da minha queimadura. Eu não me vi mais nunca como uma pessoa queimada. E é incrível o que acontece quando isto ocorre dentro da gente. A partir da música no festival, o pessoal de teatro me convidou para fazer música para teatro. Fui fazer, ganhei em 1970 prêmio governador de estado para um espetáculo, A Balada de Manhattan, de Léo Gilson Ribeiro, junto com um parceiro, Paulo Márcio Novaes, meu querido amigo compositor do meu lado. Ganhamos o prêmio governador do estado em 1970. Muito bem. Como eu já não me via mais como um patinho feio, aliás, o meu primeiro livro, né, nesta ótica aqui, nesse sentido de superação da vida, de autodesenvolvimento, é O Voo do Cisne. Eu não me sentia mais como patinho feio, e aí a força da criação, que eu compreendia que carregava em mim, isso tudo se transformou, então,
a partir dos meus 22 anos, não mais para a música, mas esse mesmo sentido de autoestima, de poder criar, este sentido se foi canalizado para o mundo, então, de uma carreira de executivo, que eu jamais imaginei que teria. E eu comecei a trabalhar em propaganda, comecei a trabalhar em marketing, e a partir daí, uma carreira aos 22 anos, 23 anos, que teve início, e foi muito bem sucedida, porque eu tive um crescimento extraordinário nas corporações onde eu atuei. E nessas empresas, Jacto, lá de Pompeia, Agroceres, Grupo do Jornal Estado de São Paulo, Estadão, nessas empresas me foi permitido estudar muito. Então, eu que vinha de uma formação muito simples, muito pobre, no sentido de acesso a... nunca tive grandes escolas caras, mas com as empresas eu acabei tendo uma chance espetacular. Eu fui estudar em Nova York, eu fui estudar em Harvard, eu fui estudar no MIT, eu fui estudar no INSEAD da França. As empresas onde eu trabalhei me permitiram um estudo que eu jamais tinha tido e jamais imaginei que teria. E, ao mesmo tempo, quando eu já estava com 50 anos de idade, eu fui fazer um mestrado na Universidade Mackenzie, um mestrado onde eu procurei reunir o conhecimento da construção de papéis de Konstantin Stanislavski, de teatro, que quando eu acompanhava os grupos de teatro dos meus 17 até os meus 23 anos de idade, eu ficava fascinado com os laboratórios de construção de papel, baseado nesse russo, o Stanislavski. Eu via aquilo e falava, puxa vida, o ator é maior do que qualquer personagem. Mas para você viver um personagem, você tem que sentir todas as emoções vivas daquele personagem. Portanto, baseado nessa inspiração que eu tive no convívio com o teatro, eu fiz a minha tese de mestrado no Mackenzie, que era a construção do papel do educador, entendendo que um grande educador, ele também constrói os personagens, dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo, inclusive, de qual autor, qual personalidade ele irá abordar, porque, idealmente, ele poderia ali, no palco de uma sala de aula, no palco de uma aula online, ele poderia estar vivendo o personagem Winston Churchill, se fosse tratar, por exemplo, de Churchill. Ou seja, este foi o meu mestrado. E depois, já nos meus 60 anos de idade, eu fui fazer o doutorado, onde encontrei Irene. Por que fui fazer doutorado? Não era assim mais necessário para a minha carreira, para nada. Meu mestrado estricto sensu me permitia dar aulas, como eu sempre atuei, dando aulas em paralelo à minha carreira de executivo, sempre dei aula, né? Mas aí veio à minha cabeça a fala da minha mãe adotiva, a Dona Rosa. Ela falava, você vai ser um doutor, você vai ser um doutor, você vai ser um doutor. Com 60 anos de idade, meu querido amigo Marcos Cobra, doutor da Fundação Getúlio Vargas, onde eu também dei aula lá, falava, Tejon, vai fazer um doutorado de educação, um doutorado na área da educação, você é um ótimo educador. O professor Marcos Cobra, a voz presente da minha estimada mãe, Dona Rosa, e lá fui fazer esse doutorado lá na UDI, lá no Uruguai. Bom, agora, quando que caiu na consciência para mim essas forças todas que eu estou falando para vocês? Eu só fui realizar este processo de onde eu vim, onde eu estava, as dificuldades que foram enfrentadas, como foram enfrentadas, por que foram enfrentadas, e onde eu cheguei, eu só fui ter isto na consciência nos meus 50 anos de idade. Até 50 anos de idade, eu simplesmente fui movido e fui levado por um processo que eu posso assegurar a vocês, um processo de educação. Não apenas a educação que eu tive
no meu colégio Olavo Bilac, no meu colégio Canadá, lá em Santos, que foram a grande base ali da minha infância e juventude, não apenas nos 2 primeiros anos da escolinha Nossa Senhora de Lourdes, de crianças especiais da Santa Casa, não, mas foi a minha educação dos meus pais adotivos, Rosa e Antônio, a educação da minha família adotiva, Dona Irene, seu Joaquim, a educação de meia dúzia de vizinhos que moravam ao lado da minha casa. Foram de uma importância imensa, porque eu não tive apenas uma mãe adotiva, eu tive pelo menos mais umas 7, 8 mães adotivas ali em volta. Eu não tive só um pai adotivo, eu tive pelo menos mais 7, 8 pais. E eu tive uma coisa espetacular, que foi os meus amigos da minha infância, os meus amigos da minha juventude. E a partir disto, eu carregava comigo uma coisa íntima, gigantesca de fazer amigos. Fazer amigos, admirar pessoas, fazer amigos. E um último vídeo que eu gravei para a FIA, para a USP, de um programa que eu participo lá, também numa solicitação de qual é o recado que você deixa para um jovem, eu falei, o maior recado que eu posso deixar para um jovem é o capital afetivo. O quanto você cria ao longo de toda a sua vida de amigos, amizades, pessoas, porque as pessoas são o maior patrimônio que você pode ter na sua vida. Passados os anos, não há dúvida que hoje vou fazer 70 anos esse mês aqui em julho, eu não tenho a menor dúvida que o meu maior patrimônio é o capital afetivo. Portanto, eu procuro nunca dizer um não, se eu posso dizer um sim, aceitar todas as coisas que me pedem, ajudar. E quando estive em altas posições, em cargos de presidente de empresa, atender a todo mundo, ser ainda muito mais harmonioso, muito mais cuidadoso em todas as relações humanas. Então, o capital afetivo é genial e isto veio comigo lá, da minha infância, da minha juventude, na educação que eu recebi dos meus pais e desses meus vizinhos inesquecíveis. Aliás, eu já escrevi autoria e coautoria 34 livros, né? A grande maioria em coautorias, muitos livros profissionais, livros técnicos, livros de marketing, de venda, de agronegócio, que eu acabei adquirindo um grande conhecimento, mas tinha uma vizinha, uma senhora, a senhora já de 80 anos de idade, viúva, morava sozinha ali em São Paulo, todo mês ela ia até ver a casinha dela ali em Santos, ela passava lá uma semana, todo mês, ela me levava um livro para ler. Me chamava, eu morava em frente, ela me dava um livro, uns bolinhos ali, um todinho, né? Um bolinho, um livrinho, mandava eu ler, e no mês que vem ela me chamava, perguntava o que eu tinha entendido do livro que ela deu, e ela me dava mais outro livro para ler. Dona Justina, vovó Justina. Essa senhora me adotou. Imagine, então, o que acontece na cabeça de um ser humano, dos seus 8 anos até os 8, 9, 10, 11, 3 anos, uma pessoa te dando um livrinho para ler, te chamando, te dá um bolinho, um chocolatinho, pergunta o que você achou, te corrige, acrescenta, te dá um outro livrinho. Pelo amor de Deus, né? É simplesmente fascinante, espetacular. Mas eu só fui realizar esse processo que me trouxe até aqui quando eu tinha 50 anos. Por quê? Novamente, amigos. Eu reencontrei, depois de 30 anos, o Roberto Chinachique, vocês devem conhecer, que tem uma editora espetacular, que é a Editora Gente. Eu reencontrei e nem imaginava que esse Chinachique era o China. Uma filha me deu um livro dele de presente, eu li, aí vi, nascido em Santos, viveu em São Vicente, falei, nossa, será? É ele. Mandei um e-mail, já tinha e-mail, e eu falei, China, por acaso, não? Doutor Roberto, por acaso o senhor é o China, que é muito parecido com a história de um amigo? Claro, sou eu. Nos reencontramos.
E eu falei, Roberto, eu já fiz aí, estou preparando um outro livro de vendas e posso fazer na tua editora. Ele falou, você vai escrever um livro, mas não é de vendas. Você vai escrever um livro da tua história, que a tua história eu conheço, ele conhecia, e você precisa registrar. E então, no ano 2002, nasceu O Voo do Cisne. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, eu nunca tinha pensado em nada disso. Eu seguia minha vida num processo que me foi educado. Coragem, confiança em si mesmo, confiança no outro, cooperação, criação, consciência de que você pode crescer, evoluir, trabalhar muito, conquistas, correção, porque você sente que tem que corrigir, construção de um caráter, não tenha vergonha da tua cara, tenha vergonha na cara, a palavra, a integridade, ou seja, eu fui resultado deste processo que seguiu. E com relação, inclusive, ao trabalho, eu quero dizer a muitos jovens aí, começa em qualquer trabalho, que seja ético, legal, claro, mas começa. Não fica escolhendo o trabalho do sonho. Eu comecei, tínhamos uma lojinha, meu pai sempre, minha mãe me pediam para fazer coisas, ajudar, mas fora isso, meu primeiro emprego de carteira assinada, 15 anos de idade, auxiliar de uma livraria em Santos. Eu tinha que abrir a livraria, a porta, eu tinha que limpar os livros, eu tinha que varrer o chão, passar pano no chão, e eu tinha que limpar o banheiro da livraria. Esse foi meu primeiro emprego. Carregar livros, buscar revistas, entregar revistas para os clientes, receber as pessoas na livraria, com 15 anos de idade, ficar na frente de uma porta de uma livraria no centro da cidade de Santos, com todo mundo passando, a tua cara queimada, recebendo, vendendo livro, mas limpando o banheiro. Isso me fez mal? Não. Isso me fez um bem gigantesco. Então, atenção, jovem. Qualquer trabalho íntegro, ético, correto, legal, começa. Começa porque ele vai te abrir campos espetaculares. E quanto mais cedo você iniciar, mais você vai desenvolver a coisa fantástica de viver na Terra, que é experienciar. Ao experienciar, voltando ao teatro, você vive diferentes papéis. Então, eu vivi um ano da minha vida um personagem que limpava o banheiro da livraria. Extraordinário. Eu não quero dizer a vocês que é o emprego dos sonhos. Porém, havia um ensinamento, uma educação nesse sentido. Em qualquer lugar que eu fui da minha vida e vou da minha vida, nas empresas todas, nos lugares todos, eu amo os faxineiros. Eu amo a moça que está limpando o banheiro. Eu amo mesmo, de admirar. Porque ela está fazendo ali um trabalho, ou ele, que se não for feito, bem feito, faz mal para todo mundo. Quando eu entro no banheiro de aeroporto, e lá está o rapaz, a pessoa que está ali zelando por aquele banheiro, eu não deixo sempre de cumprimentá-lo e de parabenizá-lo pelo trabalho que ele está. Ou seja, isso é de uma importância, e se você consegue pensar isto, imagina quando você está ao lado de presidentes, quando você está ao lado de pessoas riquíssimas. Ou seja, o trabalho, fundamento, essencial também. Mas, processando tudo isso, o Voo do Cisne. E o que é o Voo do Cisne? Uma homenagem à minha vovó Justina, que me dava livros do Christian Andersen. E um deles que eu adorava ler era o Patinho Feio. Então, começo a registrar aqui no Voo do Cisne as coisas dessa passagem que eu contei para vocês rapidamente e que chega, então, à descoberta de si mesmo, que é a essência do Patinho Feio, do Anderson. Você descobre que você não é um pato, você é uma outra ave, você é o cisne. Mas você só vai poder ver isso quando você vê os cisnes voando. E aí você se identifica com aquilo.
E você vê que você sofreu um tempão achando que você era um pato feio, quando na verdade você não era pato. Você era um outro ser. Então, aqui é a descoberta. E a última frase aqui do Waldocini é: ame-se e ame. Daí para frente é só consequência. Ame-se e ame. Daí para frente é só consequência. Talvez seja difícil, né? Aprender a amar a si mesmo. Mas só amar a si mesmo você não consegue se você não amar. Essa coisa é como a música dos Beatles, que ali está atrás. The love you take is equal to the love you make. Beatles. Esse livro me obrigou a pensar em tudo isso. Eu tinha 50 anos de idade. Aí parti para outro livro nessa linha, O Beijo na Realidade. O Beijo na Realidade diz, das minhas análises, quando eu comecei a refletir sobre a minha própria vivência e o que eu observava no meu entorno, atenção, ilusão é o engano dos sentidos. Ilusão é o engano dos sentidos e da mente. Sonho é o que você faz todo dia. A ilusão é aquilo que a vida vai fazer com você. Sonho é o que você vai fazer com a vida. São duas coisas diferentes. E aqui no Beijo na Realidade, tem um encerramento muito lindo, não vai dar tempo de ficar mostrando para vocês, mas é quando um grande iceberg vai se derretendo no oceano, o último cristalzinho de gelo chorando, triste, olha o que aconteceu, eu era grandão, agora fiquei só esse pedacinho aqui de cristalzinho de gelo. Aí caiu a gotinha de uma chuva, e a gotinha, por que está chorando o cristalzinho? Olha, eu era grande, olha como é que eu fiquei. Mas que é isso? Você está chateado por quê? Olha o meu tamanho, olha para o céu. Eu era aquela nuvem gigantesca, muito maior do que um iceberg. E agora estamos aqui no oceano, e daqui nós vamos voltar para lá. Portanto, O Beijo na Realidade foi um livro encantador de beijar efetivamente a realidade e não andar de braço dado com o sonho. O meu outro livro nessa linha foi O Código da Superação. Meu último nome é Megido, e lá em Israel tem o Armagedon, que é Tel Megido. E eu ficava intrigado com esse nome, que tem a ver com Tel Megido, Armagedon. E lá fui, e passei lá umas semanas dentro desse local, lá em Israel, Tel Megido. É uma grande escavação, e ali consta que é, inclusive, onde João escreveu o Apocalipse da Bíblia. E lá fui para ver o Código da Superação e entender que código é esse, né? Um lugar como aquele que foi destruído e reconstruído mais de 26 vezes, né? Está ali. E aí eu, pensando, o livro traz um monte de reflexões, eu trouxe uma pedra que eu trouxe comigo lá de Israel, lá do Armagedon. E um dos raciocínios fundamentais desse livro foi, ao escavarmos Tel Megido, que é o local, escavamos muito mais em nós mesmos que no amontoado de pedras que lá estão. Então foi uma imersão extraordinária a um local que é uma escavação hoje da Unesco. Descobrem sempre alguma coisa interessante nesse lugar, que é o famoso lugar do Apocalipse. E pedras tem lá. Essas pedras falam. Acho que falam. O outro livro foi A Grande Virada, né? Um livro em que eu falo das experiências, das lições da vida nas viradas. E um dos itens aqui é: muita gente não consegue mudar de papel. Você só supera quando muda de papel na vida. É impossível superar sendo o mesmo. Superação não é resignação. Superação é boa rebeldia, é transformação. Aí tem aqui O Guerreiro Não Nasce Pronto, que é o penúltimo, que eu vou falar por último, e o poder do incômodo. Demorou para chegar no poder do incômodo, demorou para entender que o mundo é imperfeito,
não tem perfeição e que o sentido de vida é aperfeiçoamento das imperfeições, né? Então, as lições importantes aqui do Poder do Incômodo é coragem, confiança em si. Sem coragem, não confia em si. Coragem no outro. Se você não confia em você, não confia no outro. Juntos, a gente coopera, não tem nada só. Ao cooperar, a gente cria novos sentidos, cria novas tecnologias, novas estruturas. Ao criar, você adquire a consciência de que é possível transformar e evoluir o mundo. Ao ter a consciência, parte para a conquista. Conquistou, para corrigir de novo. Corrigiu, cria caráter. Então, esses são os 8 Cs máximos do Poder do Incômodo. E guerreiros não nascem prontos, que é onde eu destino efetivamente muito ao aspecto da formação de seres humanos e formação de jovens para viver no planeta Terra. Viver no planeta Terra não é mole, não é fácil, ele é imperfeito, ele é cheio de problemas. Agora, nós estamos aqui para quê? Aperfeiçoamento dos problemas, aperfeiçoamento das imperfeições, e essa luta não vai terminar nunca. E neste livro, que já contava com parte do meu estudo de doutorado, que era Pedagogia da Superação, a minha tese lá na UD, no Uruguai, é necessário preparar o ser humano para um limiar de dor. Se você não tiver um limiar de dor mais acentuado, qualquer probleminha te machuca. E você pode ficar arrasado com aquilo. E, às vezes, é tudo muito relativo. Pode ser uma dorzinha para um e um dorzão para outro. Portanto, é muito importante que, desde pequeno, desde criança, a gente possa ser preparado para ampliar o nosso limiar de dor a partir da educação, né? Não a partir do sofrimento. Eu tive um impacto que, se eu não tivesse tido, eu acho que não teria tido essa experiência que vivi, mas eu tive ali educadores que me fizeram muito bem a cabeça, né? A partir do que eu tinha no meu assunto de queimadura facial. Então, foi um enfrentamento, o limiar de dor teve que expandir. Se não expandisse, não estaria aqui. Limiar de dor, uma coisa fundamental do Guerreiros Nascem Prontos é jamais ser vítima, sempre protagonista. A vitimização é a maior indignidade que um ser humano pode exercer, e a gente vê, infelizmente, muito sentido de vitimização e de autovitimização, inclusive por grandes líderes, que estão sempre, eu não fiz isso porque não me deixaram, olha como me perseguem. Quando alguém é um grande líder e se vitimiza, ele está educando terrivelmente o seu povo, a sua equipe, seja o que for que ele tenha, a sua família, seja o que for que ele tenha ali. Talentos e habilidades, a gente só descobre fazendo. Portanto, jovem, faça. Você não sabe... Olha, tirando o meu amigo João Carlos Martins, que aos 6 anos descobriu que era um grande pianista, a maioria de nós não sabe bem qual é o dom, qual é a vocação. Então, a gente tem que experimentar muito para saber até o que não é, o que tu não é lá muito bom, para descobrir o que é. Então, tem que fazer, realizar, experimentar, experienciar, trabalhar. E não é trabalho escravo, trabalho esse que não, é o trabalhar no sentido bonito da palavra, extrair de si. E você só vai saber fazendo, experienciando. Então, talentos e habilidades, elas são resultado de experiências que a gente tem, muitas experiências. Outro aspecto é a capacidade de amar. Se você não ama, você não aperfeiçoa. Se você não ama a música, você não aperfeiçoa. Se você não ama teu trabalho, você não aperfeiçoa. Enfim, capacidade de amar. Para mim, sinônimo de amar é aperfeiçoamento das imperfeições. Quem ama, aperfeiçoa. Outro aspecto aqui do nosso Guerreiros Nascem Prontos é atrair ajuda, ser amável. Conquiste ajuda. Tem muita gente que recebe um monte de coisas boas e joga fora. Passa na frente e não pega, então atrai ajuda. Seja amável, seja querido. Bom dia, boa tarde, como vai? Puxa vida, aprenda a ser querido. Vai ajudar, não vai prejudicar em nada. Engajamento em profundidade. Não importa o que você está fazendo, lavando o banheiro. Tem que lavar o banheiro bem. Sendo presidente de uma companhia, tem que lavar, não mais o banheiro, mas tem que lavar os orçamentos, as estratégias muito bem. Sendo um escritor, sendo um educador, você tem que ser profundo, né? Muito profundo naquilo que você está fazendo. Foco priorizado em valores, tem coisa que não muda nunca, e isso eu contei com os meus pais
com relação à coragem, à palavra, à verdade, integridade, harmonia, enfim, meia dúzia de coisas que não mudam nunca. O aspecto de manter viva a sua criança interior. Isso, para os mais velhos, sagrado. Se você deixa a sua criança morrer, você morreu. Então, eu conheci outro dia um homem, outro dia não, já tem muito tempo, faleceu com 106 anos de idade, Penteado Cardoso. Eu conversei com ele a última vez com 104 anos de idade. Ele tinha 104 anos de idade quando eu conversei. Parecia um jovem de 20. Portanto, criança interior é um fundamento sagrado de tudo isso. O poder de estabilidade emocional, não ficar também arrumando encrenca onde não existe, né? Também tem gente que adora arrumar confusão onde não tem. Então, estabilidade emocional, 90% das coisas são resolvidas na boa, 10% se precisar na briga, mas atenção, né? Se comporte com inteligência e equilíbrio emocional, como Daniel Goleman, o americano do livro Inteligência Emocional, do livro Foco, muito importante, nos ensina. E a opção pela criação. O universo tem forças entrópicas e forças sintrópicas. A entropia, caos, destrói. A sintropia, cria. Então é fácil viver. Você escolhe. Está na entropia ou está na sintropia? Está na sintropia, vamos criar. Vamos criar valores, vamos criar como aqui a Irene nos reúne, vamos criar. Porque a luta das forças destruidoras com as forças criadoras jamais cessarão. E se alguém acha que, neste momento, estamos tendo uma luta efetiva de forças destruidoras com forças criadoras, estamos, porque sempre existiram. E agora, multiplicada pela mídia, pelas internets, pelos celulares, pelos WhatsApps, parece mais ainda. Momento fundamental para que os seres humanos da sintropia se reúnam para a justa guerra versus os entrópicos. Irene, era por aí que eu queria deixar aqui essa apresentação para vocês. Tem muito mais coisa, mas, enfim, isso é um tema para um outro momento aí, com mais tranquilidade, Irene. Mas muito obrigado por esta manhã, viu? O seu áudio. Esqueça desse áudio. Você me cai la baba. Eu fico aqui babando de te ouvir e aprender com você sempre. Quanta sabedoria, meu amigo. Que honra ter você aqui com a gente de novo. Eu quero enfatizar esse livro, que foi o primeiro livro que eu li seu, que eu ganhei das suas mãos, está aqui com a tua carinhosa assinatura, que para mim é um grande patrimônio, e eu tenho esse livro grifado, sempre cito nas coisas que eu escrevo, em apresentações que eu faço e tal, e é uma honra poder compartilhar as minhas anotações com você e pedir para você comentá-las um pouquinho, né? Quando a gente fala com jovens sobre projeto de vida, vem muito a palavra sucesso. Eu quero ter sucesso. E aí, antigamente, o ter sucesso era ser jogador de futebol ou ser modelo, por exemplo, né? E hoje o ter sucesso é ser youtuber, né? E você comenta aqui que sucesso é algo tão importante que você não pode permitir a ninguém definir isso para você. Sucesso será o que aprenderemos na escalada. Sucesso será a formação do nosso guerreiro vitorioso. Define para a gente um pouco o que é esse guerreiro vitorioso. É claro que você usou mais de 200 páginas para fazer isso nesse livro, mas eu queria que você tentasse sintetizar para o nosso jovem o que você entende como esse guerreiro vitorioso e como um indicador de sucesso hoje para essa geração. Bom, essa loucura do sucesso, ela pode se transformar numa coisa terrível. Porque o que é sucesso? É ser um influencer. Os estudos já revelam que os influencers tendem ao desaparecimento. Por quê? Se repetem e viram commodity. O que é sucesso? Modismos, como você bem colocou, não? Top moda, sempre teve essa coisa da moda, né? Acho que quando eu era lá na minha juventude, sucesso era poder aparecer no programa da Jovem Guarda, lá do Roberto Carlos. Olha que sucesso, tal. Esquece essa coisa. Sucesso, eu diria mais em italiano. Que succede? Sucesso é o que você faz com o instante presente. Agora, trabalhar bem,
ser muito bom em alguma coisa. Você jamais vai ter sucesso se você não for bom, competente em alguma coisa. Seja o que for. Quando você vai exercitando esta coisa, este dom, na busca do seu dom, tem que encontrar o dom primeiro. Ele existe. A partir daí, mergulhar profundamente. Agora, você pode ser famoso ou não, dependendo de uma coisa que você não controla. Uma pessoa te viu, eu reencontrei Roberto Chinachique por acaso, que me gerou todo esse mundo aqui, que me fez pensar. Porque uma filha me deu um livro de presente. Eu podia não estar na minha carreira executiva tal, e jamais ter escrito esses livros aqui. E também, quando escrevi, não fiquei pensando em sucesso. Tem muita gente que quer ser palestrante, porque vai ser sucesso. Um monte de frustrações. Então, dois americanos me pediram uma definição de sucesso para um livro lançado nos Estados Unidos, Succeed on Your Own Terms, que foi traduzido em português, Sucesso Tem Fórmula. Que, aliás, eu recomendaria. Esse livro é um estudo de muita gente do mundo inteiro, e eles entrevistaram no Brasil a mim e ao maestro João Carlos Martins. Como é que a gente adquiriu sucesso? E quando eles perguntaram para mim o que é sucesso, a resposta que eu dei foi: sucesso é manter viva a sua criança interior e jamais permitir que ela se afaste de você. Eu falei isso e, ok, fizeram uma entrevista e foram embora. Quando eu vi o livro, estava lá: a melhor definição de sucesso que nós ouvimos de toda a nossa pesquisa foi de um brasileiro, José Luciano, que disse que sucesso é manter viva a sua criança interior. Agora, muitas coisas nos carregam para isso, né? E a primeira pergunta que esses americanos me fizeram: qual foi o seu primeiro sucesso? Primeiro. Volta no tempo, deixa essa dica para todo mundo. 6 anos, 7 anos, o que você pode... Eu falei: minha primeira alegria, meu primeiro sucesso foi quando os meninos da minha rua, Princesa Isabel, me chamaram para jogar bola com eles. Eu tinha uns 7 anos, 8 anos. E aí veio a pergunta maravilhosa deles: todo sucesso é resultado de um processo. O que aconteceu para que os meninos fossem te chamar? E aí vem, talvez, a raiz do sucesso. Sabe por quê eles foram me chamar? Porque minha mãe adotiva se amarrou num braço a mim, me carregou até uma feira, que eu não queria ir, porque eu tinha vergonha, e lá ela me fez prestar atenção nas batatas, ajudá-la na feira. Como eu fui à feira, ela me fez prestar atenção no que eu tinha que fazer. Escolher batata, alho, cebola, voltamos para casa. Pai e mãe abraçou, falou: obrigado, filho. Na quinta-feira que vem, eu voltei com ela por minha livre e espontânea vontade à feira. E ali os moleques da minha rua me viram. Começaram me falando: é queimado, aquelas coisas de molecada. E logo ficamos amigos. E no dia seguinte à feira, foi quando eles foram me buscar para ir jogar bola com eles. Então, o que é sucesso? Alguém que te leva e faz você fazer o que você não ia fazer. Portanto, eu acho que o tema central do nosso encontro aqui: sucesso é sorte de ter grandes educadores. E aí a gente não pode mais acreditar só na sorte, né? A gente tem que ter grandes educadores, porque são os educadores que fazem efetivamente o sucesso dos seres humanos. Já ouvi a história das batatas, acho que 200 vezes. A primeira, quando você falou no Jô Soares, foi quando eu te conheci pela TV, a gente ainda não tinha tido o prazer de se conhecer pessoalmente. Todas as vezes que você toca nessa história, eu choro litros. Depois chorei um monte quando você contou também essa história para os nossos jovens em 2016, lá no nosso congresso na Unifesp. Sempre choro, porque é isso, é ter foco, né? É entender que, sim, você vai ter adversidades, mas você precisa ter esse foco. Mas esse foco, ele nasce com apoio, com afeto, com amorosidade. É isso que a gente tenta criar aqui com o projeto de vida, é isso que a gente tenta criar com os nossos projetos dentro da nossa comunidade, né? Dar esse sentido de pertencimento para os nossos jovens, para que eles entendam que não estão sozinhos, e que eles vão ter sucesso, porque o sucesso é um processo de uma caminhada que não precisa ser solitária. A gente pode estar junto, porque a gente que é adulto vai crescendo com o jovem, mais ainda com o jovem vai oxigenando os nossos saberes, o jovem vai contribuindo com saberes que a gente jamais teria se a gente não se permitisse a convivência aberta com eles, né? Então, sempre me emociona, meu amigo, quando você fala dessa história das batatas, porque eu te imagino no cenário, eu consigo construir perfeitamente esse cenário, e isso me toca profundamente também. E você fala aqui na página 145, um outro destaque que eu fiz, né?
não temer o futuro, um conselho que você dá para o jovem, né? Não temer o futuro desde que ele venha pela frente é um dos pilares dos guerreiros. Isso quer dizer analisar ambientes e cenários para não ser surpreendido pelo movimento futuro, pegando o desprevenido pelas costas. E outra coisa que você coloca para o jovem, e isso está muito alinhado, né, com as contribuições da neurociência, que é o doar o quanto antes, o fazer pelo outro, né? A neurociência vem apontando várias pesquisas que mostram que um dos fatores, um dos indicadores de felicidade, ou um dos gatilhos da felicidade, é você poder doar. E você fala disso aqui, né? O jovem não feche raciocínios, estude várias áreas do conhecimento, trabalhe com o voluntariado, não importando que idade tenha. Faça isso desde a mais tenra idade. 10 anos? Ótimo. 12? Ok. 16? Já estava na hora. Ao trabalhar em várias coisas como voluntário, você vai descobrindo e aprendendo sobre você mesmo. Vai descobrindo e aprendendo sobre você mesmo. Então, não é sobre o outro, é só sobre você, sobre autoconhecimento, sobre permitir-se ser a sua melhor versão o tempo todo, né? Exato. E aí vem, novamente, a voz do meu pai, né? Trabalhe. Você sempre vai ter trabalho. Nunca peça esmola, nunca peça nada. Trabalhe. Pega uma caixa de engraçar sapato e sai trabalhando. Trabalho. Trabalho é nobre, é digno. Então, o trabalho, quanto antes você começa nele, né? E tem opções, né? Voluntariados, coisas. O que você aprende em voluntariado é uma coisa fascinante. Ou seja, caminho para o sucesso. É uma jornada interminável e o sucesso é aquele que ninguém pode dizer para você o que ele é. Exatamente. Querido, eu quero que você deixe uma mensagem final para os nossos jovens, para os educadores que trabalham com jovens, e a gente vai se despedindo com a minha eterna gratidão por tanto afeto como você me dá, por tanta generosidade ao aceitar os meus convites, sempre presente com a gente, desde 2016 a gente está alinhando os nossos contatos e os nossos objetivos de vida. Que gostoso ter você por perto. Gratidão imensa, Terron. Olha, Irene, eu agradeço. A mensagem que eu posso deixar, há uns 7, 8 anos atrás, por aí, 6, uma escola teve 2 crianças lá que se suicidaram, né? E aí os diretores, os donos, me pediram que eu fosse lá fazer uma palestra, etc. Aí eu fui, fiz uma palestra para os pais, né, à noite, e no dia seguinte eu andei pela escola inteira, entrando em todas as classes. E por que essas crianças se suicidaram? Porque é uma baixíssima resiliência e problema de bullying, né? E com agora essa história dos celulares, o bullying se amplifica, se multiplica, etc. Então eu entrava nas salas e dizia assim, olha, aqui tem gente que gosta de fazer bullying com o outro. Eu sei que tem, faz parte da vida. Provavelmente 2 daqui, não passa de 2, 3. E aí parece que era meio exorcismo, né? que eu ouvia alguém se mexer. E aqui também tem, com certeza, mais uns 2, 3 que sofrem muito com bullying. Não precisavam, mas sofrem, né? Agora, entre os 3 que gostam de fazer bullying e os 3, 4 que sofrem, né? Sofrem muito, existem, nessa classe aqui tem 30, né? Existem 24 que são responsáveis. Os 24 que veem os 2, 3 destruir os outros 3, que não precisavam se destruir, mas eles não têm a força própria. Então, são 3 pessoas que não conseguem. Os 26 covardes que veem isso acontecer são os responsáveis. Portanto, num lugar onde não tem indiferentes, o bullying não progride. Porque é pelos indiferentes que acontece isso. E eu quero dizer a vocês, 3 que se sentem vítima, para com isso. Para de se sentir vítima. Para de achar que o teu cabelo, que parece cabelo de bombril, quando alguém te fala alguma besteira dessa, você fica toda destruidinha porque teu cabelo é encaracolado. Para, porque são coisas idiotas. E vocês aí, idiotas que fazem isso, fazer bullying entre vocês. Eu dava esta fala em todas as salas. E o que eu sinto também, cabe também aos educadores compreender, e eu estou falando isso por experiência vivida, na molecada com que eu vi, quem eram os moleques mal? 5%. Mal, era mal mesmo, fazer por perversidade. Mal. Quem eram os que uma galera pequena também defende?
E eu tive a sorte de viver num grupo em que a maioria me protegia. Então, eu fui protegido. Então, eu sei muito bem que numa comunidade, quando você tem uma maioria consciente que não é indiferente ao sofrimento do outro, a pessoa, a personalidade, seja que idade for, não vai ter sucesso com o bullying. Porque o bullying só dá sucesso quando ele repercute, quando ele pega, né? E quando o alvo do sofrimento sofre, aí o bullying funciona. Então, o recado que eu deixo principalmente para esse tema, que é a juventude e o medo do bullying, né? Indiferentes, se liguem. Gratidão, meu querido, gratidão imensa por nunca ser indiferente aos nossos pedidos e às suas contribuições conosco. Um beijo grande, um lindo sábado para você. Gratidão, gratidão por tanto ensinamento. Beijo, amor. Até mais. Tchau. Valeu. Até, querido.